Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Laços que Curam. Hoje nós começamos o primeiro dia oficial dessa jornada e eu quero te lembrar de algo muito importante. A forma como você se relaciona hoje, ela não nasceu do nada. As suas relações, as suas dores, suas dificuldades para se abrir, para confiar em alguém ou mesmo para se afastar em alguns momentos que você mais queria estar perto da pessoa, são reflexos de laços muito antigos. Laços que começaram lá atrás, ainda na infância, com seus primeiros vínculos, com quem cuidou de você ou até mesmo com quem faltou em algum momento. E eu sei que olhar para isso nem sempre é fácil, confortável, porque a gente quer viver o futuro, não ficar remoendo o passado. Mas aqui nesse grupo você vai ter apoio, direcionamento e acolhimento para começar a transformar tudo isso no seu tempo e do seu jeito. Hoje eu te convido a dar esse primeiro passo, consciente, reconhecer os laços que te formaram, mas sem julgamento, sem pressa, apenas com a sua presença. Você já começou a se curar ao estar aqui. A forma como nós nos relacionamos hoje é fruto dos primeiros vínculos que criamos lá atrás, com os nossos pais, nossos cuidadores, irmãos, avós e até com a ausência de uma dessas pessoas que deveria de alguma forma ter estado presente e não esteve. E é nesse vínculo que nós aprendemos ou não sobre o amor, sobre a segurança, sobre a aceitação, sobre o pertencimento e sobre o nosso real valor. São laços invisíveis, muitas vezes carregados de dor, de carência, de repetições e confusão emocional, mas que continuam moldando os nossos comportamentos dia após dia, todas as nossas escolhas e principalmente os nossos afetos. Então, vamos dar hoje o primeiro passo dessa jornada, que é reconhecer que todos nós temos histórias que deixaram marcas, algumas leves, outras profundas. E por mais que a gente tente seguir em frente, esses registros emocionais continuam vivos no seu corpo, na sua mente e nos padrões que vamos repetindo em todas as nossas relações. É importante lembrar aqui que a gente não quer apontar o dedo para encontrar culpado de nada, e sim assumir o nosso protagonismo da nossa vida. Ao longo desses 21 dias, vamos nos aproximar com mais amorosidade da nossa história, entendendo o que de fato precisa ser transformado, ressignificado ou simplesmente acolhido. O nosso primeiro movimento é esse: reconhecer os laços que nos formaram. Seja bem-vindo ao início de um processo profundo, onde cada passo importa. E você não estará sozinho. Ao longo da vida, a gente vai acumulando camadas, que são crenças, são expectativas, são exigências externas dos pais, das sociedades, e a gente começa a se distanciar de quem nós somos de verdade, tentando nos moldar ao que o outro nos pede, ao que a sociedade nos impõe. Então, o convite de hoje é você voltar ao ponto de partida. Quem sou eu sem todas essas máscaras, sem o meu cargo, sem a minha profissão? A maior parte das feridas emocionais, ela nasce de interpretações inconscientes que estão lá na infância, quando a gente ainda não tem cognição para compreender os acontecimentos. A criança sente e não entende. E essas sensações, elas ficam gravadas no nosso corpo emocional, refletindo na nossa vida adulta. Então, quando um cuidador não nos deu a atenção em algum momento na infância, a gente interpreta aquilo como uma falta de amor, como uma rejeição. Quando eles gritam conosco, nós sentimos medo, repressão. A gente cria a crença de que não somos bons o suficiente ou de que o mundo pode ser perigoso e a gente acaba não se permitindo viver algumas coisas. Então, quantas vezes você tentou apagar algumas partes da sua história por achar que sentir dor é algum sinal de fraqueza? Ou ainda, quanto da sua história você já nem lembra de verdade, mas sabe que ali, em algum momento, existia muita dor?
a gente realmente elimina isso para não reviver. Mas para hoje, o primeiro passo é voltar para dentro. Quem é você quando ninguém está te olhando? O que você sente quando você se escuta de verdade? Você tem se permitido ouvir o seu coração? Vamos iniciar esse mergulho com amor e verdade, porque a sua história importa sim. Tudo que você viveu moldou quem você é agora. E mesmo os capítulos mais difíceis carregam aprendizados para a nossa vida. Então, vamos começar reconhecendo a sua história com muito amor. Você já se perguntou por que certas palavras ou atitudes de uma outra pessoa te ferem tanto? Às vezes a pessoa nem teve a intenção, mas a dor, ela vem como uma flecha e penetra bem no meio do seu coração. Isso acontece porque existe uma criança aí dentro, ferida, esperando ser vista. Lembra que a sua dor, ela ficou gravada no seu inconsciente e racionalmente você não vai lembrar dela. Não adianta procurar racionalmente, mas você sentirá todas as vezes que algo semelhante possa gatilhar essa dor em você. Então você tem uma memória emocional presa aí. Mas quando você começa a ouvir essa criança ferida, sem julgamento, você começa um processo de cura. O problema, ele nunca vai ser o outro, e sim o que o outro desperta dentro de você. Então, a gente começa essa jornada olhando para dentro com muito carinho. Eu vou deixar aqui alguns exercícios práticos para que vocês possam iniciar essa jornada, para que vocês reconheçam a sua história, acolham a sua criança interior e ouça com sinceridade. Nos próximos dias, nós teremos cada vez mais profundidades. Por hoje, honre esse começo, vá no seu tempo, com coragem e carinho. E lembre que aqui não haverá qualquer julgamento e você está em um lugar seguro.